Você veio do Nossa, Instagram? foi resposta. Foi do Instagram, aham. Que Não bênção, conheci essa semana. Nossa, tô colhendo já muitos frutos. que Tô bênção, amando. que bênção, que bênção. Você está conseguindo acompanhar Obrigada. os carrosséis, está conseguindo acompanhar a semente do dia ali para você entender sobre alimentação. A parte espiritual é muito importante, porque igual Isso. igual eu falei, né? Os cardápios a gente disponibiliza o cardápio e você vai emagrecer muito rápido, porque os cardápios eles são Hum, preparados para isso, né? Mas depois, hum, se não tiver a parte espiritual preparada, entendendo de fato o que que é alimentação e como ela atinge o nosso espiritual, aí a gente acaba de novo entrando no processo do sistema, porque o sistema alimentício ele nos aprisiona. Ele é preparado para isso, né? Então, quando a gente não sabe disso, a gente acaba caindo de novo. Mas que bom te ver por aqui, seja muito bem-vinda. Aqui no devocional a gente estuda a Bíblia, né? Lá no Emagreça com a Bíblia, a gente tem reflexão do que a Bíblia fala sobre alimentação. Lá é específico para isso. Aqui a gente faz o nosso devocional diário normalmente, estudando a Bíblia, né? Normalmente não tão voltado para alimentação. Aqui é mais. Lá a gente tem o um entendimento sobre o que a Bíblia fala da alimentação, e aqui a gente é mais o nosso devocional mesmo. Ó, já tô com a minha Bíblia aqui, e mais o nosso devocional para o nosso alimento diário aqui, tá bom? Ficou. Ah, tá bom. Você entendeu certinho? Eu não sei se você. Entendi. Você já se inscreveu para a aula do dia 13? Não, ainda não. Eu estou ainda meio perdida, né? Porque eu encontrei, acho que tem uns 3 dias. Nossa, meu Deus. Eu falei, gente, resposta de oração. Estou muito feliz, assim, tô... Meu Deus, é igual você hoje. Assisti uma live sua, Ah. você falando que é diferente, que não tem coisa igual. Realmente é mesmo. Nunca tinha ouvido igual você prega, assim, sobre alimentação. Já fiz várias coisas, nunca tinha dado certo. Agora, dessa vez, estou confiante que vai dar certo. Em nome de Jesus. Vai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai dar certo. Muito E obrigada. obrigada a você, minha linda. Deus abençoe. Ah, Amém. então vamos aqui entrar. Deixa eu só pegar aqui meu. Hoje vai ser a partir do 16, não, do 12. Pronto. Então vamos orar, né? Vamos orar. Sejam muito bem-vindas. Deus abençoe. Então vamos orar pedindo a bênção de Deus para que não para quem não. Deixa eu só fazer uma breve introdução aqui. Eu vou, como tá chegando bastante gente, a gente, igual a Márcia até comentou agora, eu vou começar a me apresentar, porque tá vindo muita gente nova e as pessoas precisam entender o que tá acontecendo. Então, eu sou Angelita, nós somos do Emagreça com a Bíblia, e Deus tem dado esse ministério nas nossas mãos para que mulheres sejam curadas. Então, já passou muitas mulheres, né, no Emagreça. A Nath, fiquei muito feliz que ela tá aqui hoje com a gente. A Nath, quando ela tava com a gente, ela tinha já eliminado mais de 20 quilos. Ela tava na fila da bariátrica, e glória a Deus que ela não fez bariátrica e nem vai fazer em nome de Jesus. A Nath é um amor, ela é uma querida, como todas as outras, né? Mas o Emagreça, ele acaba gerando vínculos com a gente, que a gente começa a amar as irmãs de uma forma, a gente começa a cuidar com carinho, né? Então, é muito gratificante. Então, louvado seja Deus, né? Tá aqui a Andréia também, nossa psicóloga amada, querida. Hoje ela já tá falando, ó, tô muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Glória a Deus. Então, são muitas mulheres que passam pelo projeto e que o Senhor alcança, e que essas mulheres começam a ter outro estilo de vida e alcança o nosso propósito de vida, né? O maior, eu acho que o maior ouro que o Emagreça entrega é voltar a mulher a- ao relacionamento com o Senhor. Porque o relacionamento com o Senhor
ele vai nos trazer o nosso propósito de vida. É aquilo que a gente foi criada para ser. Então, quando a gente não encontra ainda o nosso propósito, a gente fica vazia, nossa alma fica buscando e muitas vezes a gente desconta isso na comida. Ó, a Nath tá aqui, ó. O programa é uma bênção. Me salvou uma vez e vai salvar de novo. Pode confiar, Márcia. Vai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nath, você é prova viva. E vamos lá, vamos orar então pra gente entrar no nosso devocional. Então, ó, só pra vocês entenderem, vocês que chegar e ver o vídeo do YouTube. Aqui no YouTube, a gente tá fazendo a reflexão dos nossos devocionais diários e a gente estuda a palavra de Deus para nosso fortalecimento, para Deus tem falado muito conosco. Lá no Emagreça, a gente tem reflexões específicas sobre alimentação. O que que é alimentação? Porque o que que a Bíblia fala sobre alimentação? E hoje a gente refletiu sobre alimentação é revelação de alinhamento profético. Olha só, quando a gente se alimenta de forma correta, o Senhor, ele alinha a nossa vida para que a gente possa ser as profetas do Senhor aqui na terra. Então, olha só, a alimentação ela abre portas espirituais. E, Angelique, você tirou isso da Bíblia? Sim, tirei isso da Bíblia, da vida de José, tá? Então, mas não se preocupe que você não vai perder nada. Quando a gente entrar no nosso desafio, a gente vai falar sobre isso com mais clareza. As mulheres que já estão participando, que já estão na comunidade, elas fazem parte dessas reflexões, né? E graças a Deus, né, que Deus tem mudado a nossa visão, mudado o nosso conceito sobre sobre a alimentação. André escreveu, sim, o verdadeiro propósito é o relacionamento com o Senhor. Exatamente, minha irmã, é isso. É o relacionamento com o Senhor, é como o Senhor nos resgata, né, e nos traz de volta. Glória a Deus. Verdade, a Lohane escreveu aqui com a André. André, estávamos sentindo sua falta, sim. Estávamos sentindo sua falta, minha irmã. Mas a gente sabe que a sua vida é bem corrida, que você também acolhe pessoas, que você também cuida de pessoas. Então, mas a gente sabe da sua diligência, que você sempre ouve depois os estudos, né? Então, glória a Deus por isso. E isso é muito importante, porque isso nos fortalece, isso nos alimenta. Amém? Então, vamos orar, gente. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós estamos aqui mais um dia reunidas na Tua presença. Nós queremos Te ouvir, Papai. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco. A Tua palavra é preciosa, a Tua palavra é profunda, a Tua palavra é viva e eficaz. E ela faz dentro do nosso coração aquilo que nós precisamos. Nós sabemos que o Senhor deposita no coração de cada uma de nós a porção que o Senhor quer. Porque é o seu Espírito que discerne, é o seu Espírito que traz a revelação, é o seu Espírito que traz o entendimento. Então, nós estamos aqui, Pai, rendidas ao Senhor, reconhecendo que nós somos falhas, fracas, pecadoras, mas nós estamos aqui aos teus pés para receber a nossa porção do maná de hoje. Por favor, Pai, nos abençoa com entendimento, com sabedoria, com discernimento. Abençoa cada mulher que chegou até aqui hoje, e que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidas. Amém. Então vamos, hoje, né, nós vamos ler a palavra, né, e vamos pedir ao Senhor. Senhor, pede aí no seu coração, Senhor, nós estamos aqui rendidas a Ti, na Tua palavra. Nós estamos com temor e reverência diante do Senhor. Não permita que nós passemos por esses nomes como se fosse ruído. Nós vamos falar de linhagem hoje, de genealogia. Então, muitas pessoas chegam na Bíblia, na parte da genealogia, e elas pulam. Mas cada nome na Bíblia tem um propósito, cada nome revela aquilo que está oculto. Então, vamos pedir para o Senhor, Senhor, ilumina a genealogia com o fogo do teu Espírito e nos mostra os frutos e as raízes de um ventre que gera sem direção. Olha só, nós vamos ver aqui, vamos ler a Bíblia, depois a gente entra aqui na genealogia. Nós vamos hoje estudar do versículo 13
até o versículo 19, tá certo? É Gênesis capítulo 36, do 13 ao 19. Quem não viu as outras, tá gravado no YouTube, tá lá tudo direitinho. Então é bom você ver para você não se perder. Então vamos lá. Versículo 13 diz assim: Estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram estes os netos de Bassamate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Anã e neta de Zebião, os quais ela deu a Esaú. Jeus, Laão e Corá foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú. Os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú. Temá, Omar, Zeto, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Foram esses os chefes desses descendentes de Elifaz e Edom. Eram netos de Adá. Foram estes filhos de Reuel, filho de Esaú. Os chefes de Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram estes os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Bassamate, mulher de Esaú. Foram estes filhos de Olibama, mulher de Esaú. Os chefes Jeus, Jalão, Corá, foram estes os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filho de Aná. Foram estes os filhos de Esaú, que é Edom, e estes foram os seus chefes. Olha só, vamos lá. Seja bem-vinda, irmã Elisângela. Deus abençoe. Eu vou só pedir para você clicar na sua telinha e clicar em cima do seu microfone para deixar ele mudo, que aí assim, isso, muito obrigada. Então vamos lá, minhas irmãs, como eu estava falando, né? Quando a gente chega na genealogia na Bíblia, ninguém quer estudar, mas as genealogias, elas revelam coisas profundas para nós. E nós vamos estudar versículo por versículo, que nós lemos aqui, e ver o que Deus nos mostra através dos nomes, através das genealogias, o que Deus vai nos revelando, né? Então vamos aqui, nós lemos primeiro o versículo 13, estes são os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes são os filhos de Bassamate, mulher de Esaú. Então, olha só, tem uma informação aqui importante. Esses são os filhos nascidos da aliança carnal que formaram esses nomes. Eles não deixam legados eternos. Então, os filhos nascidos de aliança carnal, eles formam um nome sim, mas eles não deixam legados eternos. Vamos ver o significado aqui de Reuel. Reuel, o significado no hebraico, ele significa amigo de Deus. Olha só, um nome tão profético, um nome tão profundo, mas a sua linhagem, ela não tem reverência espiritual profunda. Olha só, um homem que, por exemplo, quando se chamava ele, quando falava Reuel, todo mundo entendia. Olha, amigo de Deus, mas o seu comportamento, a sua linhagem, a sua descendência, ela não era uma descendência que realmente condizia com o nome que ele tinha. Por quê? Porque eles não tinham relevância espiritual. Eles não tinham relacionamento com Deus. Então, nós aprendemos aqui que não adianta ter só um nome, falar, por exemplo, a gente, né, que é cristã, a gente que teme o Senhor, a gente fala, nossa, olha, eu sou cristã, eu conheço Deus, mas não tem um relacionamento com o Senhor. Não, o seu comportamento, o meu comportamento mostra totalmente diferente que uma pessoa que a gente que não conhece o Senhor, né? Então era a mesma coisa aqui, esse nome Reuel. Vamos pro próximo. Naate, Zerá, Samá e Mizá. Esses nomes que aparecem aqui, eles não têm continuidade profética. A mãe deles, que era Bassamate, era uma mulher cananeia, uma mulher pagã, uma mulher que não conhecia o Deus Altíssimo. Então, o que isso dizia para os ouvintes daquela época? Que a linhagem até se fortalecia, mas espiritualmente, a linhagem de Esaú, ela se apagava.
Qual que é a doutrina que a Bíblia está querendo nos ensinar aqui? Que nem toda multiplicação gera memória no reino. Eu tenho muito medo, né? Deus tem trazido muitas mulheres pro Emagreça com a Bíblia. Tem trazido muitas mulheres pro Instagram. De um dia pro outro, o Instagram passou de 5 mil seguidores para 14 mil seguidores. Mas eu não tô atrás ali de seguidor. Eu tô ali como um vaso na mão do Senhor para ajudar mulheres que chegaram ali. E como a gente chegaram ali com dor, né? Dor por causa da alimentação, dor porque tenta de tudo e não consegue emagrecer, mas nós precisamos entender que a alimentação ela é espiritual. A alimentação ela tá presente desde Gênesis até Apocalipse. Ela tá presente desde a queda até a ceia do Cordeiro, onde nós vamos ceiar com o nosso Jesus. Então, nós precisamos entender que, e aí, nessa questão da multiplicação, eu fico perguntando, Senhor, isso é do Senhor? É o Senhor que está trazendo essas mulheres? O Senhor precisa me capacitar, o Senhor precisa trazer mais gente para me ajudar, porque é muita gente, Senhor, e eu fico nesse temor, sabe? Porque a gente tá aprendendo pela história de Esaú, que Esaú ele se multiplicou, ele construiu cidades, ele tinha muitas pessoas, tinha gado, tinha riqueza, mas ele não era gerado no relacionamento com Deus, era tudo gerado na carne, sem a dependência do Senhor. Então, essa doutrina é muito importante. Será que a nossa multiplicação está gerando memória no reino de Deus? Ou a nossa multiplicação está sendo só na carne? Será que eu estou gerando nomes para que os homens vejam? Ou eu estou gerando um legado para que o céu seja reconhecido? Eu acredito que ali no Emagreça, as mulheres que estão chegando, nós estamos gerando legado. Nós estamos gerando a glória de Deus ali, porque é a palavra de Deus que está sendo revelada, ministrada. E pessoas estão vindo porque Deus atraiu essas pessoas. Não é nós que estamos atraindo, é o Senhor que atrai. É o Senhor que ouve o clamor, é o Senhor que atrai e que faz aquilo que Ele quer fazer na vida de cada uma de nós. Nós encontramos aqui nesse primeiro versículo um confronto. Que confronto é esse, Angelita? É possível gerar filhos, mas nenhum altar. Frutificação sem a presença de Deus é apenas barulho genealógico. Olha só, que confronto. Eu e você precisamos analisar as nossas multiplicações. Nós estamos multiplicando, essa multiplicação, ela tá nascendo no altar, ela tá nascendo no temor, ela tá nascendo na reverência ao Senhor, ou ela tá nascendo da carnalidade? Esse é o confronto que o primeiro versículo aqui que a gente pensou traz para nós. Versículo 14. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú, Elifaz, e estes os filhos de Tina, concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz a Amaleque. Olha só, toda a genealogia, ela vai se repetindo, até que alguém edifica um altar. Essas repetições propositais aqui da origem de Amaleque, ela está enfatizando o quê? O perigo dessa linhagem. A mãe de Amaleque, que é Tina, ela reaparece aqui para mostrar que a concubina despreza e ela, desprezada, ela gerou o maior inimigo. Olha só, quem que era Amaleque? Amaleque foi o maior inimigo espiritual de Israel. Ele atacava os fracos, os cansados, os oprimidos. Então, a Amaleque aqui simboliza para nós tudo que é gerado na carne. Tudo que a gente gera fora da presença de Deus, mas eu não estou entendendo, o que é isso gerar? Tudo que a gente gera, tudo, a gente já entendeu que tudo na nossa vida é semente. A Bíblia trata também isso, quando a gente fala é uma semente, quando a gente pensa é uma semente, quando a gente se comporta é uma semente, quando a gente, no nosso trabalho a gente está plantando semente, na nossa rede social a gente está plantando semente. Como assim, Angelita? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Quando a gente pensa fora
do que a Bíblia orienta. A Bíblia tem uma orientação sobre pensamento. Lá em Filipenses está escrito: tudo que for puro, tudo que for honesto, tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, se há alguma verdade nisso, que isso seja o que ocupe o seu pensamento. Deus deu um padrão de pensamento para nós. Quando a gente desobedece e a gente sai desse padrão de pensamento, o que a gente começa a gerar? Comportamento de ansiedade, de frustração, comportamento de vários tipos de comportamento. Então, é isso que eu tô querendo dizer para você, que é uma semente. As nossas sementes, elas precisam estar alinhadas à palavra de Deus e à vontade de Deus. Se a gente sai disso, a gente vai colher as consequências. A mesma coisa é na área da maternidade, das finanças, do casamento, da nossa vida profissional. Tudo na Bíblia tem uma orientação. E tudo são sementes. Só que se a gente não se atenta para as sementes que a gente está plantando e a gente não muda essas sementes, a gente não muda a colheita. Então, se você está colhendo hoje coisas que você não quer colher, você precisa mudar as sementes. Bom dia, Mitch. Paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Então, olha só. O que esse versículo 14 tá nos ensinando aqui? Que o que é gerado fora da honra e da aliança tende a se levantar contra a promessa. Tudo que a gente gera na carne se levanta contra nós mesmos, minhas irmãs. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Um exemplo muito claro de filhos, quando a gente não obedece o Senhor em ensinar os filhos o caminho que ele deve andar, e sendo o exemplo para eles, mais tarde os nossos filhos, eles se voltam contra nós. Você pode ter chegado aqui, você pode estar com vários tipos de problema no casamento, nas finanças, na alimentação, problemas de ansiedade. Há uma esperança para você. Hoje você precisa analisar e mudar as suas sementes. Você precisa começar a gerar toda a sua vida no altar. Tem uma pergunta aqui para nós. Será que eu e você está repetindo ciclos que nós deveriam ter sido interrompidos? Será que eu e você estamos repetindo ciclos que estão nos levando ao aprisionamento e não à vida de plenitude que é como filhas de Deus? Você sabia que tem uma vida de plenitude disponível para mim e para você na presença de Deus? A presença de Deus, o relacionamento com Deus, esses devocionais que a gente estuda todos os dias aqui, ele vai abrindo a nossa mente, ele vai entregando para nós um propósito, um fortalecimento no nosso coração que a gente não encontra lá fora. A gente não encontra em livro de autoajuda, a gente não encontra em nada fora da palavra. É a palavra que nos dá esse direcionamento. Escreve aqui para mim, Deus está falando com você? Comenta aqui que eu quero ler seu comentário. Deus está falando com você? Deus também nos traz um alerta aqui no versículo 14. Ele está nos dizendo que toda vez que eu e você tolera um padrão sem altar, o nome de Ameleque reaparece no futuro. Quais são os padrões? Quais são os padrões que você está tolerando? Padrão é aquele comportamento, aquele sentimento, aquele pensamento. Quais são os padrões que você está tolerando? Se você está tolerando e não está jogando fora esse padrão, não está se posicionando para entrar num outro ciclo, o Ameleque, que simboliza tudo que a gente gera na carne, vai reaparecer para nós no futuro. Uau! Como Deus está falando com a gente hoje. Ó, as irmãs já escreveram aqui, ó. A Elisângela escreveu graça e paz a todos. Graça e paz, minha irmã. Muito, a Márcia escreveu muito. A Mitch, Deus está falando comigo. Glória a Deus. Se Deus está falando, não é num sentido de nos apontar ou de nos expor. Não. Toda vez que Deus fala conosco, é porque Ele quer gerar em nós uma mudança.
É porque Ele quer gerar em nós novos ciclos. É porque Ele quer gerar em nós novas sementes para que a gente tenha novas colheitas. Louvado seja Deus por isso. Versículo 15. São estes os chefes de clãs dos filhos de Esaú, filhos de Elifaz, primogênito de Esaú, o chefe de Temá, o chefe de Omar, o chefe Zetô e o chefe Kenaz. Nós vemos aqui que a ausência da unção, ela não vai impedir a formação de estrutura, mas nada substitui a bênção. Olha só, a ausência de unção, ela não impede a formação de estrutura. Nós vemos aqui na linhagem de Esaú que eles estão formando clãs, eles estão colocando gente como chefes, eles estão colocando pessoas como líderes aqui, está crescendo a descendência deles, eles estão construindo riqueza, mas eles não têm unção. E a unção, ela não impede a formação de estrutura, mas nada vai substituir uma vida construída na presença de Deus. Nada vai substituir uma vida construída no altar. E a gente tem entendido aqui que para a gente reconstruir o nosso altar, a gente tem que ter uma vida de estudo da palavra e de oração. Eu tenho costumado falar aqui para as irmãs embaixadoras que nós somos como se fosse um avião. E uma asa simboliza a oração e a outra asa simboliza o estudo da palavra. Não adianta só estudar a palavra e não ter uma vida de oração. E não adianta só ter uma vida de oração e não estudar a palavra. Porque qualquer uma dessas duas faltas vai nos trazer desequilíbrio e o nosso avião vai parar. Não vai voar. Não voa. O avião não tem como voar se a gente não tem uma vida construída no altar. E nós, mulheres, nós somos embaixadoras. Angelita, eu não sabia que eu era embaixadora. Sim, você é embaixadora de Cristo. Você é representante de Deus aqui na terra. E você sabia que Deus deu uma missão específica para nós dentro do nosso lar? Sabe qual que é essa missão? Edificar. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, nossa, Angelita, eu não sabia disso. Sim, você é que edifica. Tem alguma coisa desestruturada na sua casa? Então, você precisa de se reposicionar. Você precisa buscar do Senhor. Senhor, aonde está quebrado? Aonde que está aqui que eu não estou edificando? Senhor, me mostra. Isso é altar, você reconstruir o seu altar. Porque quando você tem esse entendimento hoje que você está tendo aqui, você veio até aqui, o Senhor está depositando uma palavra no nosso coração. Nós estamos vendo aqui que tudo que é construído fora da presença de Deus, fora do altar, ele pode até dar fruto, mas ele vai quebrar. Ele vai, é como a palavra diz, tudo que não é construído na rocha, que é Jesus, é como se fosse construído na areia. Qualquer hora vem um vendaval e leva tudo isso embora. Então, minhas irmãs, o Senhor está falando claramente conosco aqui, que nós precisamos de altar. Nós somos as mulheres que edificam o nosso lar. Muitas vezes nós queremos falar, mas sem vida no altar. Você está falando? Deus mandou você falar? Ou você está falando porque você está vendo uma coisa, eu estava lembrando hoje, só para contextualizar hoje aqui, eu estava lembrando de uma vez que eu me posicionei aqui em casa. Porque eu amo servir as pessoas, eu amo servir. Só que o que acontecia? Eu servia, só que depois ninguém me ajudava a fazer nada e o serviço ficava tudo pra cima de mim. E eu sou uma pessoa que eu sou muito ocupada. Eu moro no Japão, pra quem não sabe, eu moro no Japão, a gente tem empresa aqui, a gente tem uma concessionária de veículo, então eu trabalho no escritório, eu sou ali a gerente geral da minha loja, e só que eu sou funcionária lá. Eu trabalho. Então, eu tenho que cumprir meu horário. Eu saio daqui agora, às 8h30 a gente termina o estudo, eu entro no meu trabalho 9 horas.
Então, minha vida é muito corrida, é muito ocupada. Então, eu tenho que fazer meu trabalho ali. Então, aí eu me posicionei aqui em casa. Eu falei, amor, olha, meu marido também ama receber visita, ama. E eu falei, amor, eu tenho o maior prazer de preparar, de fazer tudo, de preparar tudo. Só que depois, você, pelo menos, deixa arrumado pra mim, né? Porque ele gosta de receber os amigos dele aqui, a gente tem uma jacuzzi ali fora, e ele fica ali fazendo o seu tempo de lazer com os amigos dele. E aí, hoje de manhã, o dia que eu me posicionei, né, eu falei pra ele como que eu queria. A princípio ele, não, mas eu não vou lavar a louça, que eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu falei, não, as coisas não é assim, você precisa me ajudar, porque eu também tenho coisas pra fazer. E aí é justo eu chegar e conversei com ele tudo direitinho e tal. E aí hoje de manhã, né, ontem ele recebeu os amigos aqui, eu preparei tudo, uma mesa pra eles, tudo, né, e aí deixei eles lá e fui dormir. Porque eu também tenho horário de dormir, viu? Eu não troco meu horário das 10 horas por nada. Lógico que tem suas exceções. Tem dia que eu tenho uma programação específica, mas não é todo dia. Por quê? Porque eu cuido do meu corpo. E o sono, ele influencia muito na alimentação. Se você não sabia disso, pode começar a se programar para ter um horário para acordar e um horário para dormir. Eu durmo às 10 e acordo às 5 da manhã, para eu dar conta de fazer o que eu preciso fazer. Então precisa ter uma vida de diligência, né? Uma vida de diligência. Eu acordo, vou orar e aí depois que eu vou fazer meus afazeres. Então, nós mulheres, se nós temos essa responsabilidade de edificar, nós temos que ter esse contato com o Senhor muito profundo. Porque senão, como que a gente vai edificar, minhas irmãs? Como que eu ia me posicionar? E aí, quando eu acordei de manhã, meu marido já falou, amor, olha, tava muito gostoso tudo que você fez e eu deixei tudo arrumadinho. E eu falei, glória a Deus, glória a Deus. Foi um posicionamento, né? Foi uma conversa que eu tive com ele. Falando pra ele, eu tenho o maior prazer de fazer pra você, mas você também precisa me ajudar. Porque senão eu fico sobrecarregada. E aí depois eu não vou ter mais prazer de fazer as coisas pra você. Porque aí eu faço, e aí depois eu ainda tenho que limpar tudo. E eu fui lá embaixo ver, gente, tava tudo arrumadinho, como se fosse eu que tinha feito. Mas quantas mulheres têm problema com o marido porque não expõe, não fala, ó, eu vou fazer pra você com o maior amor, com o maior carinho, mas você também tem que me ajudar. Você também faça a sua parte para que nós possamos fazer juntos com prazer, desenvolver o nosso relacionamento com prazer, né? Eu com prazer em te servir e você com prazer também e fazer as coisas dentro da nossa casa. Vamos voltar aqui pro texto, gente. Nossa, tá quase acabando o nosso tempo. O que os filhos de Elifaz viram? Eles viram, os filhos de Elifaz, eles viram chefes de clãs. Essa palavra aqui no hebraico é um líder tribal. Olha só, aparentemente, entre aspas, eles estão formando, né, gerações, estão formando sistema político, social, mas tudo sem altar. Então, olha só, quando um leitor hebreu ele lê isso, isso mostrava o que para ele? Grandeza dos descendentes de Esaú. Mas aqui nós aprendemos uma doutrina muito importante, que o mundo carnal, ele vai sim formar líderes, mas só Deus. Mas Deus, ele só vai ungir quem vem do altar. Minha irmã, você quer ser uma mulher ungida? Você quer ser uma mulher que faz a diferença? Você quer ser uma mulher de destaque? Mas não destaque para sua glória, para a glória do Senhor. Tenha uma vida no altar. Seus filhos vão começar a te ver de forma diferente. Sua família vão começar a te ver de forma diferente. Seu esposo vão começar a te ver de forma diferente. A sociedade vai começar a te ver de forma diferente. Por quê? Porque você tem uma vida no altar. Tem uma vida na presença. Não deixa as distrações tirar a sua vida do altar, minha irmã. Tem uma pergunta aqui de confronto para mim e para você. Eu estou me tornando relevante diante das pessoas ou eu estou rendida diante do Espírito Santo? Aqui o confronto que esse versículo traz para nós é que ser chefe sem unção é construir clã, sim, mas um clã que se levanta contra a casa de Deus. Construir um lar sem a direção de Deus, sem a palavra de Deus, ela pode até prosperar, ela pode até
ser uma casa que tem muitos bens, mas que não tem ali a presença de Deus. E quando uma casa não tem a presença de Deus, ela é vazia, ela é triste, ela é vazia, ela não tem um diálogo, ela tem só acusação. Ela não tem amor, porque ela entende que é só ela que tem razão, principalmente nós mulheres, né? Quando a gente não tem uma vida no altar, a gente não se coloca no lugar do outro. A gente acha que só a gente que é certa, a gente acha que só a gente que tem razão. A gente não se reconhece como pecadora. Quando a gente não tem uma vida no altar, minhas irmãs, a gente não se reconhece como pecadora. A gente se reconhece, sabe como? Como juíza. A gente só sabe julgar. Quem aqui está se reconhecendo como juíza? Você julga o que o seu filho faz, você julga o que o seu marido faz, você julga o que o outro faz, você julga o comportamento do outro, você julga a atitude do outro, você julga a fala do outro. E aí, você tá num lugar que nunca era para você estar. Você começa a ser Deus. Você começa a ser a juíza. E quando a gente tá nesse lugar, minha irmã, a gente entra num abismo profundo de cegueira espiritual. A gente nem consegue ouvir mais a voz de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não dá o lugar dele pra ninguém. Deus não dá o lugar dele pra ninguém. Ele é Deus, é ele que é o juiz, o justo juiz, é ele que pode julgar, é ele que pode fazer aquilo que muitas vezes a gente se coloca no lugar pra fazer. Versículo 16 vai falar: o chefe Corá, o chefe Gaetã, o chefe Amaleque, são estes os chefes de clã de Elifaz, e na terra de Edom são os filhos de Ada. Vá com Deus, minha irmã Lucimara, Deus te abençoe, abençoe seu dia, minha irmã. Fique na paz do Senhor Jesus. Amanhã estamos esperando aqui, hein? Tô muito feliz de ter você aqui. Sei que quando eu tava no Brasil você não tava conseguindo ouvir, né? Mas graças a Deus que você tá aqui. Tô sentindo falta da sua irmã, hein? Fala que nós estamos com saudade dela, tá bom? Então vamos lá. Amém. Senti sua falta também. Glória a Deus. Então vamos lá. Olha só, o que esse versículo 16 vai nos ensinar? Que a carne, ela pode coroar Amaleque, mas o espírito vai guerrear contra ele. Corá e Gaetã são nomes que não reaparecem. Esse nome Corá e Gaetã, ele não vai reaparecer. Mas Amaleque, ele vai voltar com ênfase. Ele não é só um nome. Ele agora, ele é chefe. Ele vira chefe. E o sistema edomita dá autoridade ao que Deus mandou destruir. O que os ouvintes daquela época, quando eles ouviam sobre Amaleque, que eles pensavam? Amaleque, ele está sendo legitimizado como uma estrutura tribal. Qual que é a doutrina que esse versículo nos ensina? Que quando a carne governa, o inimigo é promovido. Olha só, quando a carne governa, o inimigo é promovido. Quantos lares estão destruídos porque a carne tá governando e o inimigo tá entrando? Tá destruindo filhos, tá destruindo esposo, tá destruindo esposas, tá destruindo o sistema. Como que o nosso sistema tá corrompido? Porque estão sendo edificados na carne. Toda vez que você vê a palavra Amaleque na Bíblia, simboliza aquilo que está sendo edificado na carne e não no espírito. Tem uma pergunta aqui para nós. Será que eu estou exaltando práticas, ideias ou sentimentos que deveriam ter sido destruídos no altar? Esse versículo traz um alerta para nós. Cuidado com os amaleques que estão sendo coroados dentro de você. Eles parecerão até liderança, até se revelarem destruição. Isso está falando de coisas profundas. Deus quer que a gente analise os amaleques, primeiro na nossa vida. Quais são os pensamentos? Quais são os sentimentos? Quais são os comportamentos
que nós temos tido que tem sido gerado na carne e não no altar? Será que quando eu tenho um desejo doido de fazer alguma coisa, será que eu oro antes e pergunto para o Senhor, Senhor, isso está vindo do Senhor ou está vindo da minha carne? Isso é fruto que o teu Espírito está gerando ou é fruto da minha carne? É uma oração simples, não é, minhas irmãs? Mas começa a fazer ela para você ver. Começa a fazer ela para você ver como a sua vida vai ser uma vida de testemunho, porque é isso que acontece na minha vida. É isso que eu tenho feito. Senhor, eu quero dar uma resposta para essa pessoa. Eu estava lá na igreja, domingo, e aconteceu uma coisa muito, assim, muito... que foi para minha análise mesmo, né? Foi para minha análise. Chegou uma senhora e a pessoa que estava acompanhando essa senhora perguntou se no meu banco da frente tinha alguém sentado. E eu apontei para a irmã que sentava ali, porque é a irmã do grupo de louvor. A irmã sempre senta ali, a bolsa dela estava ali e tudo mais. E a outra irmã da frente já tinha falado, não pode sentar aqui, venha sentar aqui comigo, venha sentar aqui comigo. Aí elas sentaram ali na frente, só que a irmã que estava do meu lado falou assim, não, irmã, aqui ninguém tem lugar, não. E aí eu fiquei, peraí, o que tá acontecendo? E isso tudo, o culto já acontecendo na hora do louvor. Aí eu falei olha a minha carne. Aí eu falei assim, não, irmã, eu não tava falando pra ela só perguntou quem tava sentado ali e eu apontei pra irmã, que era a irmã do louvor. Aí ela de novo, não, irmã, mas ninguém aqui tem lugar. E aí eu peguei e me calei, né? Fiquei quieta. Só que dentro do meu coração, tava assim, ninguém pediu opinião dessa irmã. Ninguém tá perguntando pra ela. Ninguém... Isso dentro do meu coração, na hora do culto. Por que ela, então, não dá o lugar dela pra pessoa? Tá querendo tirar o lugar da outra. Isso, olha a turbulência dentro do meu coração. O que tava querendo? A minha carne querendo me roubar o momento do culto. A minha carne querendo me roubar a presença de Deus. E ali eu chorei e falei, Senhor, para me ajuda a parar com esse sentimento, com esses pensamentos de julgamento. Senhor, me ajuda a ter controle. Mata a minha carne, Senhor. Eu quero sentir aqui a tua presença. Eu vim aqui para te cultuar. Eu não quero ficar com o coração preto. Sabe por quê, minhas irmãs? Porque o Satanás, ele sabe aonde é a nossa fraqueza. Ele sabe. Ele é o maior estudioso sobre nós. Ele sabe aonde que eu sou fraca, onde que você é fraca. E ele quer só uma faísquinha. Ele precisa só de uma faísquinha. Porque se ele gera uma faísquinha e a gente cai nessa faísquinha, a gente mesmo é capaz de nos destruir. Eu e você mesmo é capaz de nos destruir. Então, nós precisamos estar no altar, ligadas. E ali, olha, eu vou falar para vocês, foi difícil, hein? Demorou para o meu coração de novo ficar feliz, alegre, ali na presença de Deus. Então, por isso que a Bíblia fala, vigiai e orar. Não é orar primeiro é vigiar. Vigia seus sentimentos, vigia seus pensamentos, vigia seu comportamento. Ali, meu comportamento naquele momento ali, graças a Deus, eu consegui parar antes e não ferir a irmã, porque você já pensou se eu tivesse falado, irmã, cuida da sua vida. Por que você não dá o seu lugar? Você quer dar o lugar da outra? Dá o seu. Olha só, a carne queria responder isso, a carne queria fazer isso, entendeu? Mas glória e louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor me deu o domínio próprio ali naquela hora e graças a Deus não aconteceu ali uma intriga, uma briga, né? Não machuquei o coração da minha irmã. Glória a Deus por isso, né? Então, será? Ó, o Senhor tá nos chamando. Examine o seu comportamento. Hoje o Senhor pode dar um novo começo, entendeu? Você já entendeu aqui que tudo é semente. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente tá plantando sementes. E a gente pode plantar sementes que vai nos dar colheita abundante. Ou a gente pode plantar também erva daninha. Se eu planto pensamento, se eu fico
pensando fora do que é a vontade de Deus, eu vou gerar ansiedade, eu vou gerar culpa, eu vou gerar uma série de coisas. E aí eu não vou estar vivendo como filha, eu vou estar vivendo como escrava. E existem muitas mulheres hoje vivendo como escravas ainda. Angelita, já aceitei Jesus, já tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. Jesus, ele nos dá a filiação, mas a obediência, a filiação, ao perdão dos nossos pecados, Jesus é o principal. Jesus é a nossa base, é o nosso fundamento. Porém, a palavra de Deus, ela vai nos dando o comportamento de filhas. Ó, a Cíntia escreveu aqui, ó. O inimigo quer a divisão. Ore, conversa com o pai, leia a palavra. Exatamente. É isso daí, Cíntia. Então, olha só. O Senhor nos confrontou aqui para a gente ter cuidado com os amaleques que estão sendo coroados dentro de nós. Tá certo? Então, tem uma lição aqui para mim e para você hoje. Examinar. Amaleque, sempre lembra, Amaleque é tudo que é construído na carne, fora do altar. Então, examina tudo que tá dentro de mim e de você para perceber o que está sendo gerado na carne, para que nós não tenhamos futuras destruições, tá certo? Versículo 17. Vou correr aqui um pouquinho, senão não vai dar tempo. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, o chefe de Naate, o chefe de Zerá, o chefe Samá, o chefe Mizá. São estes os chefes de clã de Reuel, na terra de Edom. São os filhos de Bassamate, mulher de Esaú. A repetição aqui do nome não significa a repetição de unção. Significa aqui que eles estão prosperando, eles estão se edificando, eles estão construindo chefes, está tendo ação política aqui, está tendo um grande desenvolvimento aqui na genealogia de Esaú. Porém, tudo construído fora da presença de Deus. Os filhos de Reuel agora são citados aqui novamente, mas agora eles são chefes já. Eles estão conduzindo pessoas. Eles são líderes. Eles estão conduzindo pessoas, tudo fora da presença. Tudo com conceitos carnais, conceitos humanos, nada sob a direção de Deus. Imagina essa genealogia, minhas irmãs. Imagina esse povo. Imagina como eles viviam. Nenhum deles tem papel futuro aqui relevante na história da redenção. Nós só vamos ter um papel relevante na história da nossa vida quando a gente está construindo no altar. Para os leitores daquela época e até nós, parece que uma genealogia forte, organizada, mas espiritualmente vazia. Qual que é a doutrina que esse versículo nos ensina? Que o sistema do mundo, ele forma líderes sim, mas ele não deixa a herança do céu. Ele não deixa a herança do céu e nem no céu. Qual que é a herança, minha irmã, que você está deixando? Qual que é o legado que você está deixando? Quando as pessoas olham para você, elas enxergam Jesus. Quando você serve, elas enxergam Jesus. Quando você se comporta, quando você fala, quando você ouve alguém, as pessoas enxergam Jesus em você. Qual que é o legado? Será que eu e você estamos sendo promovidas em estruturas humanas, mas esquecida do altar de Deus? Há um confronto aqui para mim e para você. Um nome repetido não garante permanência no reino. A fidelidade é o que sustenta a linhagem. A fidelidade do Senhor está com quem constrói a sua casa no altar. Nós temos grandes impactos, minhas irmãs, geracionais. As pessoas que nos observam, e quando a gente de fato se posiciona, a gente afeta, a gente contagia a nossa geração.
Versículo 18, para a gente caminhar para o fim. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, o chefe de Jeús, o chefe... Olha só aparece chefe aqui agora. O chefe de Jalão, o chefe de Corá. São estes os chefes de clãs de Olibama, Olibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Olha só, todas as mulheres de Esaú, todas geraram filhos e todos eles viraram chefes. Olha só. Quanta erva daninha espalhada no mundo ali. Que esse texto que a gente acabou de ler, ele nos ensina que toda aliança que não passa pelo altar vai produzir líderes, mas que caminham sem legado. Toda aliança que não passa pelo altar e produz líderes, eles vão caminhar sem legado. Quer deixar legado? Vamos voltar para o altar. Os nomes Jeús, Jalão, Corá, eles são nomes associados a filhos de mulher estrangeiras. Olibama aparece aqui com destaque. Ela é chamada pelo nome, reforçando o quê? O seu vínculo carnal. O que a gente está entendendo aqui? Que é mais uma linhagem forte, mas fora do pacto. Qual que é a doutrina que esse texto nos ensina? Que alianças sem direção espiritual geram cabeças sem cabeça. Quem que é o cabeça principal? É Jesus. Então, aliança sem direção espiritual vai gerar cabeças, mas sem Jesus. Sem o cabeça principal. Há uma pergunta aqui que o texto nos faz refletir. Quem que está influenciando as decisões que saem do meu ventre? Quem que está influenciando as minhas decisões? Quem que está influenciando aquilo que eu decido? É a palavra de Deus? São pessoas de Deus que têm altar na sua vida? Eu fico admirada quando eu vejo mulheres com problema no casamento, que vai se aconselhar com outra mulher, que se diz cristã, e a mulher fala assim, já deu o que tinha que dar, separa. Isso dói meu coração. Isso dói meu coração. Porque o casamento, ele é uma instituição sagrada. Ele é bíblico. A Bíblia diz que o que o Deus uniu, o homem não pode separar. Quais são as influências que estão nas nossas decisões? Quais são as influências que estão nas nossas decisões? Versículo 19, para a gente terminar. A irmã escreveu aqui, pensei nisso agora. Glória a Deus, testificou, irmã Cíntia. Obrigada pela sua participação, viu? Eu gosto muito que vocês participam, gente. Pode participar, pode escrever aqui o tanto que vocês quiserem, que eu leio tudo, viu? E isso edifica muito o nosso estudo. Participem. Me ajudem aqui, edifica o nosso estudo. Versículo 19 fala assim, são estes os filhos de Esaú e estes os seus chefes de clãs. Ele é Edom. A Bíblia termina a genealogia de Esaú com um aviso. Ele é o resultado do que ele escolheu. Ele é o resultado literalmente do seu prato. Edom significa que ele é o resultado daquilo que ele escolheu, daquilo que ele comeu. Esaú não chama mais Esaú. Esaú ele chama Edom. Edom significa aquele prato que ele comeu, de lentilhas vermelhas. O que a gente tira de lição desse texto? Que os filhos e os chefes foram formados, mas fora da promessa. Esaú é Edom. É uma conexão eterna com a carne e não com o espírito. Edom significa o desejo da carne. Ele vendeu, lembra que ele vendeu o direito de primogenitura dele por um prato de lentilhas? E ali ele passou a escolher viver pelos desejos da sua carne.
Aqui nós vimos um aviso muito claro. Esaú teve filhos, se tornaram chefes, conquistou territórios, mas não tinha nenhum altar. A gente não vê em nenhum lugar mencionado na Bíblia que eles buscaram o Senhor. Qual que é a doutrina que a gente aprende aqui? Que o fim de toda linhagem da carne é a resistência do plano de Deus. Toda linhagem da carne, ou seja, tudo aquilo que é gerado na carne, tem uma resistência ao plano de Deus. Qual que é a aplicação para mim e para você? Qual é o fim que eu estou construindo hoje? Eu posso estar produzindo, mas fora da promessa? Qual que é o confronto que eu e você recebemos hoje do Senhor? O nome que nos define hoje é o nome que nasceu na nossa escolha. Você é o quê? Você é Sião, que é o lugar da presença de Deus? Ou você é Edom, que é a escolha, eu escolho viver pela carne e não pelo Espírito? Vamos recapitular para a gente encerrar? Primeira lição que a gente aprendeu aqui foi que nem todo crescimento é glória, pode ser carne se multiplicando. Segunda lição foi que repetição sem unção é apenas o eco genealógico. A gente viu várias repetições de nomes aqui da genealogia de Esaú, mas sem unção, sem altar. Então isso aqui foi apenas um eco genealógico. Não teve legado, não teve promessa, não teve identidade reconstruída. Nós aprendemos também que Amaleque não apenas nasceu, ele foi promovido, e isso é fruto do quê? De tolerância. Olha só, Amaleque é tudo aquilo que construímos na carne. E a carne vai sendo promovida quando há tolerância. Nós precisamos cortar o desejo da carne pela raiz. Não tolere, minha irmã, o desejo da carne. Corte ele pela raiz. Aprendemos que também, no versículo 4, que o ventre fora do altar produz estruturas, mas não carrega herança eterna. E a lição 5 é que o clã pode parecer forte, mas o céu só reconhece o que nasceu da aliança. O céu só vai reconhecer, Deus ele só vai reconhecer aquilo que nasce numa vida de propósito, de oração e de entrega na presença de Deus. Quais que são os motivos de oração que nós podemos tirar desse texto? Primeiro motivo de oração: Senhor, corta os ameleques ocultos que ainda vivem na minha estrutura. Anota essa oração aí, minha irmã, para você fazer no seu momento de oração. Senhor, corta os amaleques. Amaleque significa tudo o que eu tô gerando na carne. Então seria assim: Senhor, corta tudo o que eu tenho gerado na carne, no meu oculto, que ainda vive na minha estrutura. Corta hoje, Senhor. Segunda oração: rompe em mim toda a genealogia da carne que ainda lidera decisões emocionais. Rompe em mim toda a genealogia da carne que ainda lidera decisões emocionais. Terceiro, me livra de gerar sem unção. Me livra de multiplicar fora do altar. Nos livra disso, Senhor. Nos livra de gerar sem unção. Nos livra de multiplicar fora do altar. Se a sua presença não tiver, se o seu direcionamento não tiver, não nos deixa multiplicar, Senhor, em nome de Jesus. Quarto motivo de oração: ensina-me a discernir quando algo parece autoridade, mas é resistência à promessa. Ensina-nos, Pai, a discernir quando algo parece autoridade, mas é resistência à promessa. Quinto e último, que a nossa linhagem se alimente do altar e não das decisões de Esaú. Uau! Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, te adorar, te bendizer, Senhor, porque a sua verdade foi ministrada aqui, a tua palavra nos expôs. A tua palavra expôs pensamentos, sentimentos, comportamentos que estão sendo gerados na carne. Mas nós te pedimos, Pai, luz para discernir onde nós temos promovido os amaleques, onde nós temos promovido
tudo aquilo que nós temos construído na carne, aonde estamos gerando fora da promessa. Senhor, nos rendemos a Ti. Fecha em nós os ciclos de concubinas espirituais, alianças emocionais e multiplicações carnais. Queremos gerar dentro da Tua aliança. Queremos levantar chefes que herdam o reino, não clãs que vão resistir à Tua glória. Pai, muito obrigado pela minha vida, pela vida das minhas irmãs que aqui estão. Obrigado por ter nos visitado com essa palavra poderosa que nos confrontou, que nos fez refletir e que com certeza vai plantar novas sementes hoje no nosso coração para que nós tenhamos novas colheitas. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você aqui do YouTube que chegou e ouviu essa mensagem. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você ainda não é filho, muitas vezes a gente pergunta assim, você é filho de Deus? Aí as pessoas sempre respondem, sim, eu sou filho de Deus. Mas o filho de Deus, Deus só nos adota, só nos dá a sua paternidade quando a gente reconhece Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A Bíblia diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Recebeu quem? Recebeu Jesus. Então, se você quer hoje receber Jesus como seu Senhor e Salvador, faça essa oração. Senhor, eu me arrependo por ter andado longe do Senhor até hoje. Mas hoje eu volto para a tua presença. Hoje eu chamo o Senhor para ser Senhor e Salvador da minha vida, da minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida. E se você fez essa oração de toda a sinceridade do seu coração, o Senhor te adotou hoje. O Senhor você vai começar um processo de se tornar filha. Angelita, como assim um processo de se tornar filha? Sim, porque até hoje você vivia como escravo, como escrava. Mas a partir do momento que você se torna filho, você tem o desejo imenso de ler a palavra, porque a palavra, ela vai te devolver a identidade que foi perdida na queda, que foi perdida lá no Éden. Então, quando a gente vai lendo a palavra, o Senhor a nossa mente que foi distorcida, que foi deturpada, ela vai entendendo a nossa identidade como filhos e como filhas, e a gente não vive mais como escravos. Amém? Então, se você fez essa oração com todo o seu coração, hoje é a festa no céu porque o Senhor te salvou. E eu quero que você deixe aqui no comentário, aqui abaixo, o seu nome para a gente poder estar orando por você. E eu quero também que você compartilhe essa mensagem, compartilhe com outra pessoa. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilha. Você, às vezes, eu não consigo ainda pregar, não consigo ainda falar, mas você pode compartilhar, porque essa palavra pode chegar a corações e pode salvar pessoas. Amém? E se você quer participar do nosso Clube da Bíblia, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você entrar e participar conosco aqui dos nossos estudos diários. Um beijo grande para vocês. Deus abençoe, minhas irmãs. Passamos um pouquinho hoje. O intuito não é passar, é ser das 7h30 às 8h30. Mas às vezes a gente fala tanto, né? Alguém quer abrir o microfone e compartilhar algo que Deus depositou no seu coração? Pode abrir. Quem quiser abrir, compartilha aqui comigo. Abre seu microfone e fala, Angelita, essa palavra me reposicionou, essa palavra falou comigo. Irmãs, grande estudo. Um beijo a todos, preciso sair. Vai com Deus, irmã Andréia. Alguém quer abrir o microfone e compartilhar aqui conosco? Ninguém? Então a gente encerra aqui, irmãs, eu quero encorajar vocês. Guarda uma frase, alguma coisa que o Senhor falou com você e escreve aqui no Clube da Bíblia. Escreve aqui ou abre o seu microfone, participa conosco, porque isso pode ser uma chave para outra irmã. Isso pode abençoar outra irmã. O que Deus fala com a gente pode abençoar outras vidas. Às vezes a gente não está entendendo aqui na mensagem, na palavra, mas através de um testemunho, através de uma palavra, o Senhor edifica outras vidas. Então, seja uma mulher multiplicadora.
Quanto mais a gente multiplica, ou seja, o que é ser uma mulher multiplicadora? Aquilo que Deus fala conosco, que a gente compartilha, a gente está multiplicando. Porque a Bíblia fala que a gente é testemunho. Então, não tem testemunho se a gente não fala. Então, se a gente não fala, a gente não multiplica. Então, quanto mais a gente multiplica, mais Deus deposita na nossa vida. Então, não deixa essa bênção retida, não. A partir de amanhã, se comprometa. Eu vou escrever uma frase, pelo menos aqui, que Deus falou comigo aqui no Clube da Bíblia. Ou eu vou abrir o meu microfone e vou contar um testemunho. Amém? Vamos fazer esse pacto? Vamos fazer esse acordo? Isso também é um sinal de gratidão a Deus por você ter encontrado o Clube da Bíblia e por você estar aqui. Então, compartilha, participe, que vai ser muito mais edificante ainda o nosso estudo, tá bom? Um beijo grande para vocês, Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Podem sair, minhas irmãs, Deus abençoe.